eu falo para você e aí a gente acaba usando, tá? Então, Sim, nós já. tranquilo. Tá bom? Só um minutinho para a gente, para o pessoal conseguir A entrar e gente faz uma compartilhar. prece agora ou uma prece? Não, espera só um minutinho, aí a gente já faz quando estiver entrando o pessoal, mas antes de. Eu vou te apresentar, você pode fazer a prece antes de começar a sua exposição, tá? Perfeito. Eu ia pedir para fazer a prece. É bom sempre a gente buscar a sintonia melhor, mais Ah, elevada possível. é verdade. Só um minutinho, a gente já vai começar, o Uhum, pessoal sem está problema. chegando aí, né? Vou respirar aqui. Vitor, as atividades aí, o centro que você frequenta, está paralisado também, as atividades Tudo? presenciais? Nada. Aqui em Uberlândia, estou em Uberlândia nesse momento. Não tem nada funcionando em termos de centro espírita. Agora, na minha cidade natal, a situação já é diferente. Como as cidades do interior, o controle é outro panorama. Aí tá mantendo só uma reunião na semana ao público, com distância nas cadeiras, máscara, álcool em gel. Aham. Mas aí a maioria, 90% das atividades estão suspendidas. Só voltou uma mesmo, mas assim, bem rigoroso, o número de pessoas é contado, não tem assim, a abertura total. E É, nós, pode falar. nós não voltamos às atividades presenciais ainda não, porque aqui no interior de São Paulo deu uma aumentada absurda, né? Estava mais controlado, aí quando começou a abrir, tá bem complicado. E nós não tivemos, ainda nós vamos manter agosto, nós vamos manter sem as Sim. presenciais. Não, tem que ter o bom senso de avaliar a situação, né? O que o momento pedir, É, o que as autoridades indicarem, a gente é. respeita. Não estamos aqui para impor nada, tudo. Não dá, né? Na verdade, a gente tem comentado, né? A gente não sabe direito ainda nem o que é de verdade, né? Qual é o grau que está isso. Nós ficamos meio inseguros em relação a retomar. Então, nós vamos manter ainda, agosto, ainda nós vamos manter fechado. Uhum. Para chegar em agosto, a gente vai definir se retoma alguma Não. coisa. Porque se ficar abre e fecha, não adianta, né? Tem que ter Não, um não tem momento como. adequado. Tem, aí dá para esperar, né? Eu acho que com essa história da internet facilitou bastante, né? A gente tem feito bastante coisa online, não é a mesma coisa, né? É o que a gente sempre fala, né? Não é a mesma coisa, faz falta, né? As pessoas Com aqui, certeza. mas nós não tivemos Ah, ainda segurança para abrir, não. Bom, Vitor, o pessoal já está entrando aí. Boa noite a todos. Vitor, primeiro, obrigado, né, por ter aceitado o convite de estar com a gente hoje. É uma alegria nós contarmos com a sua presença. O Rafael te mandou um abração. O Rafa é um grande amigo, uma pessoa que tem nos ajudado bastante. Então, queria te desejar tudo de bom. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite. O senhor, primeiro, aquilo que eu comentei com vocês, né, o pessoal que está assistindo hoje, nós estamos iniciando o projeto do Sermão do Monte. Nós terminamos na sexta-feira as parábolas, nós fizemos de 27 de março até sexta-feira agora, nós fizemos as parábolas, né? E hoje nós estamos iniciando, nós convidamos, para quem não sabe, o pessoal que trabalha com a gente sabe, nós convidamos o Vitor a semana passada, na sexta, né, Vitor, que a gente falou, né? sim, E, foi isso e mesmo. aí o Vitor já pegou o rojão logo do primeiro, porque ele falou que estava estudando esse tema. Eu falei, então você vai logo de cara. Então, obrigado, viu, de você ter aceito o convite, de estar aqui com a gente. Fique à vontade, espero que você goste, e outras oportunidades virão para a gente estar junto, tá? Então, o tempo é seu. Se precisar de alguma coisa, eu vou estar online, mas use o tempo para você, do jeito que você vai poder expor o seu trabalho aí, tá bom? Com certeza. Pode deixar. Obrigado pela confiança. Eu fico muito feliz pelo convite. Agradeço a Jesus, que de alguma forma sempre está por detrás de tudo, nos dando a oportunidade, a experiência para a gente amadurecer, para a gente contribuir de alguma forma nessa grande causa. O meu nome é Vitor, mas eu gosto que me chamem de menino. Espero que todo mundo
que entre, Deus, nosso Pai Celestial, possa abençoar, possa proteger, e as pessoas que às vezes vão ter contato com o conteúdo em outro instante, que Deus também igualmente abençoe e ampare muito. Eu gosto sempre de começar com uma prece, para que as nossas atividades, elas sejam amparadas, recebam todo o aval do plano superior, que é sempre aqueles que nos instruem, que agem por intermédio de nós. Divino Mestre amigo, eu queria te pedir nesse momento, Jesus, minuto da tua atenção, sei que o Senhor trabalha demais, sei que as atividades não param, que o amor em abundância é derramado sobre toda a criação, em cada instante, em cada momento. Nesse momento, aqui estou para compartilhar um pouquinho a partir das reflexões do Sermão do Monte. Um momento assim fundamental que a gente teve na humanidade, que repercute na sua claridade até hoje, essa luz alva que tem iluminado o pensamento das criaturas para evolução, para transformação. Ô Jesus, eu sou só um menino, mas eu gostaria muito de falar do teu evangelho, com alegria, com amor, transmitir para as pessoas esse espírito de verdade, que possa eu primeiro sentir e vibrando no meu espírito eu possa compartilhar, sempre com seriedade, com discernimento, utilizando o máximo possível dessa doutrina de luz que os espíritos assim nos concederam. Que assim seja. Então, a gente ficou com a responsabilidade de abrir esse novo projeto e é um tema que para mim me chamou muita atenção quando eu fui começar a pensar sobre bem-aventurados pobres de espírito e trouxe muitas reflexões. E dentro desse tempo que a gente tem, eu gostaria de compartilhar um pouquinho desses conhecimentos, dessas ideias. E eu gostaria de, em primeiro momento, levantar a fala de Mahatma Gandhi, quando, em se referindo ao cristianismo, ele disse que se perdesse todas as escrituras em relação a Jesus, se a gente tivesse simplesmente o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Porque no Sermão do Monte, a gente tem concentrada o pão espiritual, esse alimento com toda a profundidade, com toda a beleza, com todo o amor possível. Então, esse Sermão do Monte, ele está recheado de lições, está recheado de ensinamentos que não são para o corpo perecível tão somente. Extravasam a lógica material. O Sermão do Monte ele nos traz com vivacidade, com bastante claridade, a mensagem imortal de Deus aos corações encarnados e também desencarnados. E o Cristo, naquela época, em aproveitando o cenário da natureza, ele buscava divulgar a mensagem de Deus, a boa nova, a boa notícia, na natureza, no monte, que era onde a sua voz ela tinha um alcance, uma amplidão muito grande. Percorria quilômetros assim de distância quando alguém falava. Então Jesus, aproveitando a localização estratégica, reunia em torno de si a multidão. Ele subia no monte e no monte ali ensinava, trazendo de novo um pouquinho do símbolo que tinha lá no Antigo Testamento. É no Monte Sinai que Moisés recebe os 10 mandamentos. É no Monte Sinai que, de alguma forma, o povo recebe de Moisés as lições de Deus, que eram cravadas diretamente na pedra. Um fenômeno muito peculiar em que o pessoal era banhado das claridades de Deus por meio dos fenômenos que ali acontecia com Moisés, justamente no monte. E Jesus, trazendo novamente a figura do monte a nós outros, ali estava com a multidão a ensinar. E Emmanuel diz que no livro Emmanuel, Emmanuel fala que
Jesus é a personificação da bondade de Deus. Então, naquele momento que Jesus se propõe a ensinar as pessoas, era a bondade do próprio Pai se manifestando. Ali havia limpidez, autenticidade, o amor do Criador ao alcance das criaturas. Ao alcance das criaturas. Se de alguma forma Moisés recebia, por meio dos fenômenos que aconteciam, as leis, os ensinamentos, a gente tem em Jesus a personificação. Então, ele em si, ele já contém vivendo a mensagem. Está viva. É como se fosse uma chama ardente que brilha incessante na alma dele e que ele estava transbordando essa claridade. Então, é muito interessante a gente perceber as conexões, como tudo acontece. Primeira revelação no monte, e ali, naquele momento tão significativo, Jesus no monte, novamente, vinha alimentar as almas, num sentido espiritual, vinha trazer as claridades de ensinamentos que até então as pessoas desconheciam. Ele vem ressignificar, acrescentar. Ali a gente vê Jesus com toda a sua divindade, nos trazendo esclarecimento, nos orientando e nos confortando os nossos corações. E não é por acaso a ordem das bem-aventuranças, que é o primeiro ensino que o Cristo assim nos lega no Sermão do Monte. Não é por acaso a ordem das bem-aventuranças. Existe em si uma lógica dela, porque a gente está falando das bem-aventuranças como roteiro de redenção do espírito imortal. Esse roteiro divino na companhia do Mestre. Então, ele ali está nos chamando a atenção para alguns aspectos. Ele está ali nos chamando a atenção para alguns detalhes. E o primeiro deles, que é o que a gente vai se concentrar hoje, é o bem-aventurados os pobres de espírito. E quando a gente pensa em pobres de espíritos, é uma expressão que faz menção também ao Antigo Testamento, faz menção a uma ideia que foi traga na época dos profetas, especificadamente por Isaías. É ele que fala sobre os pobres de espíritos dentro das suas escrituras. A ideia daqueles menos favorecidos pelo mundo, mas que de alguma forma, pela consciência pura, pela a coragem em si de enfrentar a Deus, eles são os eleitos de Deus. É mais ou menos essa ideia que Isaías, lá antes do Cristo, já vai trazer a ideia, os pobres de espírito. É uma expressão antiga e que o Cristo a retoma, como se estivesse dando continuidade, para a gente ver que a verdade traga por Deus às criaturas, ela obedece a um espírito de sequência. Ela vem sempre para dar continuidade, não para destruir, como Jesus assim propunha em relação às pessoas. Ele não vinha destruir a lei e os profetas, mas vinha para dar cumprimento. É a mensagem do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, trazendo de novo a ideia do pobre de espírito, o Cristo coloca esses como bem-aventurados. E aí dá para a gente pensar, nossa, mas o que isso pode significar? Pobres de espírito. Por que é o pobre de espírito que é o bem-aventurado? Por que não o rico? E Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trabalhar algumas ideias acerca dessa bem-aventurança, aonde ele vai dizer que os pobres de espírito são os humildes e que o reino dos céus não seria para os orgulhosos, que o bem-aventurado seria aquele que se portasse humildemente, e não os orgulhosos, e não os presunçosos, não os arrogantes, mas aqueles que de fato carregassem em si a humildade, a simplicidade dentro de cada um deles.
E aí ele vai trazer algumas características interessantes dos orgulhosos, que eu acho legal a gente pensar. Ele vai dizer que os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão altos conceitos de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecerem a atenção. O que ele começa a caracterizar os orgulhosos, que ao contrário dos pobres de espírito, seriam os ricos de espírito. Mas por quê? Por causa que o orgulhoso, ele se coloca num patamar inalcançável. Ele se coloca sempre superior em relação aos demais. E por se cultuar e por muitas vezes se colocar nessa posição, é uma pessoa que perde a sensibilidade da vida, a sensibilidade de ver o outro como irmão. É uma pessoa que não enxerga os outros, não enxerga indivíduos, não enxerga pessoas, mas por tal distância que o seu orgulho provoca, começa a ver as pessoas como coisas, como objetos. Esse orgulhoso ele em si, por se colocar em tão alto plano, por vezes ele esquece de Deus. Porque se achando autossuficiente em tudo, rico, ou seja, não preciso, eu tenho o suficiente. Por se achar então autossuficiente, ele em si não tem uma abertura para a compreensão de Deus, para a compreensão das leis divinas, porque ele vive da maneira que prefere, ele vive da forma que idealiza. Ele em si cria as próprias leis que ele quer impor, porque ele se acha rico, porque ele se acha já alguém pronto. Então aí a Kardec continua. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Então, esses orgulhosos, eles têm uma característica um pouquinho complicada, e por vezes nós outros nos encontramos na condição de orgulhosos, de pessoas que se acham já autossuficientes, que a gente não precisa de ajuda, que a gente dá conta de tudo sozinho. Só que a vida ela tem os seus meios de educação. Para aqueles que se acham autossuficientes, por vezes são as dores e as provações que devolvem essas criaturas no lugar devido. Quando a gente fala de exemplo, tem dois muito importantes para esse tema. O primeiro é Públio Lentulus, que a gente conhece hoje como Emmanuel, benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele narra sua própria história como senador. E ali ele fala um pouco dos seus dramas. Públio Lentulus, como tinha poder, como tinha autoridade, possuía o orgulho inflamado, a alma cheia e carregada desse senso de superioridade que, na verdade, não existe. Mas ali ele, dentro de uma sociedade muito rígida, muito severa e muito desigual, que quem tinha poder tinha melhores condições e quem não tinha poder muitas vezes era maltratado, ele se mantinha num grau de intocável. Ele não queria que os judeus, que as pessoas em si mais pobres tivessem o contato com ele. Ele se mantinha assim num degrau intocável. Só que a vida, por causa desse orgulho, o orgulhoso costuma ter dificuldade de perdoar. O orgulhoso costuma ter dificuldade de esquecer as coisas que aconteceram. Fica remoendo muito. O orgulhoso, por vezes, ele tem dificuldade com a raiva. Porque como o ego dele é muito inflamado, ele se contraria muito fácil.
E quando o nosso ego é contrariado, vem a raiva que explode, que faz querer lhe impor ainda cada vez mais a sua presença. E quanto mais a gente tenta se impor, quanto mais a gente tenta, de alguma forma, prevalecer intocável, que a nossa opinião valha, que simplesmente a gente seja ouvido, mais a gente tende a sofrer na vida. Porque Deus, nas suas leis infinitas, possui uma que se chama lei de igualdade. Lei de igualdade, que coloca todos no mesmo plano, no sentido de que não existe privilegiados, não existem filhos especiais. Todos nós estamos no mesmo plano. E é a partir da igualdade que surge a humildade. É da lei de igualdade que nós vamos ter o pobre de espírito. Mas Públio Lentulus, ele não conseguia se ver igual, ele não conseguia em si ter esse senso de humanidade, de ver que ele era frágil, de perceber que ele era uma criatura falha. Ele se colocava num degrau intocável. E é o erro que muitos de nós, às vezes, nos cometemos por nos colocarmos numa posição que a gente não está. Aí já entra a hipocrisia. Mas Públio Lentulus, por ter essa dificuldade de perdoar, acaba contraindo alguns inimigos dentro da sua trajetória terrena e humana. E por isso mesmo, acaba passando por dificuldades e provações em decorrência do orgulho a que ele estava nutrindo. E aí Emmanuel vai dizer que a dor é a enfermeira infatigável de nossos males. Ela é um anjo da nossa evolução, porque vem nos socorrer, vem nos orientar, vem nos esclarecer. Essa dor, por vezes, é aquilo que faz essa muralha do orgulhoso ela ceder, para que ele possa se reconhecer, para que ele possa se olhar novamente e ver o quanto ele é frágil, o quanto ele é frágil. Públio Lentulus perde um filho, ele tinha dois, tinha uma filha chamada Flávia e tinha um filho chamado Marcos. Ele perde um filho por causa que ele é roubado por um inimigo que ele tinha criado por causa do seu orgulho. Ele acaba perdendo a esposa por causa do orgulho, de não querer voltar atrás numa decisão, de não querer reaver uma escolha que tinha feito. Perde a esposa, ela morre como cristã e ele se mantém profundamente orgulhoso. E ele acaba ficando cego. E em meio a tantas dores, ele começa a ceder. Ele começa a abrir espaço dentro da intimidade dele para reconhecer a fragilidade dele e entender que não há força superior ao amor, mas que esse amor em si, como força divina, vem de Deus. E o orgulhoso, como tem dificuldade de reconhecer até o Criador, por mais que se diga crente, não ateu, o orgulhoso em si, ainda ele briga com Deus. Porque quando a vida não vai de acordo com os seus propósitos, não vai de acordo com o que ele deseja, ele, por vezes, se mostra arredio. Ele culpa a vida, culpa os outros, mas nunca olha para si mesmo. E o pobre de espírito, ao contrário. Ele só é pobre porque se olhou. Ele só é pobre em si porque ele vê que ele não é a maior nem a melhor criatura. Que em si ele ainda tem muito a aprender. Que ele não sabe de tudo, que ele não domina tudo. O humilde em si reconhece suas imperfeições, aquilo que ainda não tem de bom. E não se condena por isso. Ele se acalma e trabalha. Agora, o orgulhoso ele não pode ter defeito. O orgulhoso tem que sempre ser o melhor. E se alguém aponta algum defeito, meu amigo, o cara fica meio assim desconcertado, um tanto que irritado. E aí a gente vai ver
o outro exemplo. Pedro, seguindo também a mesma linha do Publio Lentulus, era um tanto que orgulhoso. E lá na Santa Ceia, quando o mestre pretendia dar ali os seus últimos ensinamentos, alimentá-los com a claridade do amor, com a claridade da esperança, ele resolve lavar os pés de todo mundo. Mas Pedro dá aquela inflada no ego e fala que não podia acontecer um trem daquele, assim, no dizer mineiro, né? Não falou desse jeito, mas traduzindo para o mineirês seria isso. Aí Jesus dá uma ajudada nele, e quando o Jesus está falando sobre a negação, que alguém haveria de negar e tudo, ali, se tratando de Judas, né? Judas acaba metendo a mão no prato com o Cristo, é o sinal que mostra. Mas a gente tem também ali já o início da negação do Pedro, quando, por orgulho, ele não consegue ouvir o mestre. Jesus está falando acerca, no momento, ele está comentando acerca das verdades, está falando que ele vai para um lugar onde os discípulos não podem ir. Aí Pedro pensou, opa, ô mestre, eu fiquei junto do senhor, fui para toda a banda contigo, o mestre, o senhor não vai deixar eu ir, não? Aí Jesus esclarece ele, e só que o Pedro não entende muitas coisas, ele pensa que Jesus estava achando que ele não era tão homem assim. E aí o Cristo vai levando para um outro norte a questão, até chegar no ponto de falar, olha, Pedro, você vai compreender que o homem do mundo, ele é mais frágil do que perverso. E antes mesmo que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Só que Pedro, ele se olha e pensa, eu jamais vou te negar, Jesus. E aí é que é o erro. Pedro não leva em consideração que quem estava falando não era uma pessoa qualquer, era o Cristo, o governador espiritual do orbe, Espírito perfeito. Jesus não estava condenando ele por ter negado, não existia ar de condenação, mas antes apenas um esclarecimento. Se Pedro tivesse abaixado um pouquinho o orgulho e reconhecido, nossa, Jesus falou que eu vou negar, então deixa eu agir diferente, né? O Cristo posterior à Santa Ceia, ele vai para o Horto das Oliveiras e ali tem a prece e começa as agonias do Calvário. Naquele instante, se Pedro tivesse tido um pouquinho de maturidade, um pouquinho de entendimento, ele teria falado, oh, Jesus, deixa eu ir com o Senhor orar, se o Senhor está falando que eu vou negar, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar a minha situação. Mas Pedro, infelizmente, não escuta o mestre. Infelizmente, Pedro não escuta o mestre. E quando ele nega, ele escuta num estalar de dedos assim, rapidinho, os galos cantar 3 vezes. E quando ele se atende do que estava acontecendo, o coração dele é como se desabasse em pranto e arrependimento. Aquela muralha que achava que nunca falharia, que sempre estaria com Jesus, ali naquele momento mostrava que era frágil. Jesus não havia o condenado. Mas é importante a gente pensar que é indispensável reconhecer que a gente falha. Chico, certa feita, pergunta para Emmanuel, o que são os criminosos, Emmanuel? Aí Emmanuel responde, é cada um de nós outros que fomos descobertos. É cada um de nós outros que fomos descobertos. O que ele queria dizer? Olha, todos nós somos, só que uns consideram, outros não. Uns já se reconhecem, outros não. Então, os criminosos são aqueles descobertos, aqueles
que já reconheceram em si a sua pequenez. São Francisco de Assis, quando a gente fala de pobres de espírito, certa feita, ele recebe uma indagação, questionou a ele: Pai Francisco, por que será que Deus escolheu você para essa missão? E ele, não sabendo responder, como os espíritos sábios fazem, quando eles não sabem uma coisa, eles não ficam bancando saber. Eles confessam a sua ignorância. Eles mostram que eles não sabem. Então, ele fala: não sei, mas eu vou procurar. Eu vou meditar acerca disso. E, passado alguns dias, ele volta para o mesmo confrade que havia questionado e coloca. Ele diz assim: agora eu acho que eu descobri por que Deus me escolheu para essa missão. Porque eu sou o mais vil, o mais sujo e o mais pecador. Ali a gente não está vendo, não é São Francisco dando uma de santo, de forma nenhuma, querendo se rebaixar, mas demonstrando a vaidade, não. Ali havia um compromisso consigo mesmo, com a própria intimidade, porque o pobre de espírito consegue obedecer e cumprir a missão que lhe é proposta. Ele não se coloca no lugar da missão nem da mensagem, ele cumpre com inteireza o propósito que tem. O orgulhoso não. Por se achar já forte, bastante, por se achar já senhor, ele, por vezes, faz com que ele seja a mensagem. Então ele não divulgaria o Cristo se ele fosse rico, se ele fosse já bom. Ele divulgaria a si mesmo. E como na tarefa que Francisco tinha de retomar as bases do cristianismo, ele ali estava com a proposta de reviver o Cristo e não a si mesmo. Por isso, sendo ele pobre de espírito, humilde de verdade, reconhecendo que era pequeno, pecador e vil, ele se colocava ali como criatura perfeita para tal. Há um episódio interessante. Um amigo de Chico Xavier, me perdoe, esqueci o nome dele, ele estava certa feita fazendo campanha do alimento. E numa das portas que ele bate, ele apresenta-se, fala da proposta, que estava ali em nome da doutrina espírita, enfim, realizando a campanha Alta de Souza. E, de repente, ele se depara com uma situação inusitada. Salvo engano, era uma mulher que cospe na cara desse amigo do Chico. E ali, o amigo do Chico pega o lencinho que portava consigo, enxuga o rosto e fala com tranquilidade, com serenidade: isso era o que você tinha para mim, para dar a mim. O que você poderia, minha irmã, ofertar aos pobres? Então, olha o ensinamento. A mulher, perante aquele ato de extrema humildade, ela vai dentro e pega um alimento e concede. Porque, por ser espírita e tudo, ela não tinha aceitado. Mas ali o amigo do Chico nos ajuda a perceber um norte, né? Ele não degladia, não se impõe. Perante o ato de orgulho de alguém, só vale se a gente for humilde. A humildade é o único caminho para lidar com o orgulhoso. Não dá para bater de frente. O orgulhoso busca ter razão. O humilde busca ter paz. Paz sincera. Não porque ele de alguma forma deixa os outros pisarem dentro de si. Não. Mas por deixar vibrar Deus agir dentro dele, eis que ele se coloca verdadeiramente a servir ao Criador. Então, no caso específico, a moça
no seu ato de arrogância, ali cospe na cara do amigo do Chico. E ele, trazendo a humildade na prática vivenciada, ele nos mostra um grande exemplo para mexer com o nosso coraçãozinho. Então, quando a gente fala de pobre de espírito, muitas coisas a gente pode pensar. Pobres de espírito. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, dizia Paulo. Não vem da terra, vem dos céus, vem do Criador, que está por toda parte e que brilhantemente, dentro de cada um de nós, pretende manifestar toda a grandiosidade do Criador. Pode se manifestar quando a gente cede espaço. Se a gente acha que é autossuficiente, por vezes a gente dispensa o próprio auxílio do Criador. Mas quando a gente se reconhece pobre de espírito, a gente dá espaço para que Deus haja sobre nós. Daí Paulo de Tarso dizer: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque ele até então reconhecia que por ele mesmo ele não conseguia realizar tudo, mas permitindo que o Cristo de Deus agisse no coração dele, como pobre de espírito, ele poderia realizar a grande missão que lhe estava confiada de vaso escolhido. Utilizar de todos os recursos que tinha à disposição de todos. Então é indispensável que nós não percamos de vista. A humildade é o primeiro passo para o caminho de redenção. Se a gente não se reconhece quem é, com as nossas falhas e com os nossos defeitos, a gente, infelizmente, vai errar muito. Pedro negou, mas depois ele viu que ele era tão frágil como os outros que erravam. Ele reconheceu sua humanidade e viu que, por vezes, iria falhar. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, é indispensável nas rotas da vida a gente se ater, que a gente só começa a caminhada com Jesus depois que a gente procura vivenciar a humildade verdadeira dentro de nós, que a gente começa a sentir, vibrar. E para isso a gente precisa o quê? Começar a se colocar como igual a todo mundo, como filho de Deus que erra, que falha, mas que tem chance para fazer todo bem e para espalhar todo amor possível. Obrigado a todos, muita paz a todos nós. Peço agora ao Alexandre que volte. Vitor, bom, depois com calma, eu vou te mandar o link também, mas com calma, depois você entra nos comentários, você viu alguns aí, não deu para colocar todos, mas todo mundo te agradecendo muito. Poxa, não sei se você viu, o Rafael estava assistindo, depois acompanhou, o Lucas Gabriel te mandou um abraço, estava assistindo com a gente aqui também, o Fernando, bom, tinha muita gente hoje bacana junto com a gente novo, o Oceander com a gente também, o pessoal que sempre acompanha. Então, a gente queria agradecer de novo muito. Começar o projeto dessa maneira, com certeza, vai ajudar e inspirar todo mundo que vai estar trabalhando junto com a gente nesse tempo. E já fica o convite, nós vamos nos falar para participar de outras palestras, outros bate-papos com a gente. Não estou ouvindo, peraí. Melhorou aí? Opa, acho que voltou. Desculpa, eu não escutei nada. É isso. Não, eu vou repetir para você. Não, estava falando com bastante gente. O Lucas estava aí, o Rafael estava aí com a gente. E falar para você, te agradecer de novo, né, pela participação. Depois você entra com calma, dá para você ver os comentários aí. O pessoal te agradecendo muito. E eu estava falando isso, que nós começamos o projeto hoje com a felicidade de você ter topado e ter encarado logo no primeiro você fazer com a gente. Isso só nos dá sinal de que provavelmente vai dar certo o projeto. Foi uma alegria muito grande a sua participação. Vamos conversando, nós temos outros projetos andando, com certeza estaremos juntos outras vezes. Muito obrigado, viu, Vitor?
Eu que tenho que agradecer ao Senhor, a todo mundo que esteve presente online. Eu vi que tinha algumas pessoas queridas, eu não vi todo mundo. Eu sei que a minha mãe estava, meu pai. Seu pai eu vi, a sua mãe eu não vi, seu pai eu vi aqui, eu até coloquei. Ah, minha prima, enfim. Eu só espero que todo mundo se sinta abraçado. Obrigado pela presença. Vitor, obrigado, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, boa noite.